Vamos falar agora sobre os prós e contras da reforma política, o semipresidencialismo, as expectativas quanto à reforma ministerial do governo e as ameaças às eleições, além da atual conjuntura. Eu converso com Marcelo Issa, que é cientista político e diretor executivo do Transparência Partidária. Marcelo, boa noite. Boa noite, Denise, e a todos que nos ouvem. Bom, nós vamos falar de cenário político e vamos começar pelo fato de hoje relevante, que gerou muita polêmica desde o começo da manhã, que foi a denúncia colocada no jornal Estado de São Paulo em relação a um alerta que teria sido feito pelo ministro-general Braga Neto quanto à possibilidade de não realização de eleições sem voto impresso. Houve desmentido, Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que não recebeu qualquer ameaça, mas a gente tem visto o presidente falar muito a respeito disso. Há toda uma polêmica se questionando o resultado de eleições passadas. O presidente voltou a falar sobre isso, mesmo depois de esclarecido que eles não teriam, que o ministro não teria feito esse alerta. Como é que você vê essa discussão em particular, essa dúvida que se coloca junto à população quanto à segurança das urnas eletrônicas, não é? E a própria realização das eleições? Bem, acho que, antes de mais nada, é preciso deixar claro que não se trata de um mero alerta. A ser verdade, o que o jornal Estado de São Paulo noticiou, trata-se de um crime previsto na Lei de Segurança Nacional, que é do próprio período militar. O artigo 17 da Lei de Segurança Nacional diz assim: tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito, reclusão de 3 a 15 anos. O artigo 18, tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados, reclusão de 2 a 6 anos. E, por fim, o artigo 23, que diz que incitar a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis também constitui crime. O grande problema, Denise, é que essa denúncia do jornal Estado de São Paulo faz todo sentido a julgar pelos fatos recentes, não só as declarações do presidente Bolsonaro, mas também os próprios fatos. Veja, o general Pazuello, um general da Ativa, subiu num palanque, num ato político, ao lado do presidente da República e nada aconteceu. Num país sério, numa democracia consolidada, como são, por exemplo, os Estados Unidos, um general que tentou ser utilizado politicamente ou tentou, enfim, deixar-se utilizar politicamente pelo ex-presidente Donald Trump, foi imediatamente responsabilizado, punido. Nos países sérios, nas democracias maduras, não se admite a politização das Forças Armadas. E nós tivemos uma advertência ao presidente da comissão da CPI da Covid, por ele ter citado as Forças Armadas e o envolvimento e irregularidades do Ministério da Saúde, sendo que tem integrantes sendo investigados, né? O tom seria esse, de Omar Aziz, não é? E pareceu um comunicado meio intimidatório, né? Por parte das Forças Armadas em relação ao senador Omar Aziz, que foi muito claro, ele tratava especificamente de alguns membros das Forças Armadas que estão efetivamente envolvidos em denúncias muito graves de corrupção, com indícios muito concretos de que efetivamente houve desvios na aquisição de vacinas no âmbito do Ministério da Saúde. Esse corporativismo e essa politização não fazem bem ao país, especialmente à imagem das Forças Armadas junto à opinião pública. Agora, Marcelo, nós tivemos toda essa polêmica em meio às discussões da reforma ministerial, uma mini-reforma, mas que mostra uma proximidade maior do presidente com o PP, com o Centrão. Não é? E Ciro Nogueira, ele já tinha se manifestado junto com outros partidos contra o voto impresso, né? Houve um posicionamento claro. Agora, ele fazendo parte do governo, com essa posição que a gente vê do presidente Bolsonaro, como é que você acha que as discussões no Congresso e, além disso, o partido dele apoiou também a ampliação do valor do fundão? As posições do senador Ciro Nogueira, provável ministro da Casa Civil, não prezam muito pela coerência. Basta observar que ele, no passado,
não muito distante, diz que o ex-presidente Lula foi o maior presidente da história e que o atual presidente Bolsonaro, a quem ele irá servir como ministro da Casa Civil, é um fascista. Portanto, a acomodação da narrativa por parte do senador e provável ministro não parece ser um problema. Agora, eu entendo que essas graves denúncias de hoje podem levar e devem levar a uma atitude bastante clara do Congresso Nacional no sentido de chamar para si a responsabilidade constitucional, institucional, que é exclusiva do Congresso Nacional, no sentido de deliberar matérias como o sistema de eleição, o sistema de votação. Não cabe ao Poder Executivo e muito menos ao Ministro da Defesa tratar desses assuntos. Agora, além dessa questão das urnas, do voto impresso auditável, há discussões também em relação a uma reforma política, não é? Podendo passar de proporcional para o distritão ou então para o distritão misto. Você acha que há tempo de ocorrer essas mudanças? Se fala no semipresidencialismo também, e talvez já pensando nas eleições do ano que vem. É uma corrida contra o tempo, mas seria um movimento benéfico? Na verdade, Denise, nós estamos diante da maior reforma política desde a redemocratização. Nós fizemos um levantamento de todas as legislaturas anteriores e nunca houve, na Câmara dos Deputados, 3 fóruns debatendo questões afetas ao sistema político ao mesmo tempo, como existe atualmente. Nós temos 2 comissões especiais, a do voto impresso e essa que discute a possibilidade de alterar o sistema eleitoral para o distritão, acabando inclusive com a cláusula de desempenho que foi instituída em 2017, que é um importante instrumento para reduzir a quantidade de partidos no Brasil. E, além disso, nós temos um grupo de trabalho que elaborou uma minuta, ainda informal, de um código eleitoral com mais de 900 artigos e que deve, de acordo com as declarações já públicas, tanto do presidente da Casa como da relatora do projeto, ser votado no dia seguinte à volta do recesso. O Congresso volta do recesso no dia 13 e essa legislação dessa magnitude tão importante pode ser votada já no dia 4, implicando uma série de riscos de retrocesso do ponto de vista de transparência na contabilidade dos partidos e das campanhas eleitorais, mecanismos de fiscalização do dinheiro público transferido aos partidos e às eleições, ainda mais nesse contexto de elevação exponencial dos recursos do fundo eleitoral. É muito grave o que está acontecendo. Agora, essa mudança do sistema eleitoral, por exemplo, se for para o distritão ou distritão misto, teria consequências negativas no atual momento? Sem dúvida, na medida em que esse modelo do distritão favorece apenas os indivíduos candidatos que são conhecidos ou então que têm poder econômico para se fazerem conhecidos num território tão grande como são os estados. Portanto, dificulta imensamente a renovação, a oxigenação, dificulta a eleição de pessoas que não tenham poder econômico ou não tenham mandato ou não sejam já extremamente conhecidas. Portanto, vai na contramão daquilo que a sociedade brasileira deseja em termos de renovação da política. Perfeito. Marcelo, rapidamente para fechar, mas tudo indica que o presidente Bolsonaro volte ao PP, do qual ele já fez parte por muito tempo, agora ele se aliando mais ao partido. Como é que você vê a condição dele disputar as eleições através desse partido? Finalmente, o presidente Bolsonaro admitiu o que os analistas políticos dizem desde que ele, enfim, começou a insinuar que poderia ser candidato a presidente como uma novidade. Finalmente, ele disse com todas as letras que ele é do Centrão, que ele faz parte do Centrão e, enfim, mencionou inclusive para exemplificar o fato de que ficou durante muitos anos no PP, que é o partido do provável ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e também o partido mais implicado na Lava Jato. Portanto, entendo que há um comprometimento total e absoluto do discurso de 2018, no sentido de que Bolsonaro seria uma novidade na política ou então
alguém comprometido efetivamente com o combate à corrupção. Perfeito. Ouvimos o Marcelo Issa, que é cientista político e também diretor executivo do Transparência Partidária.